Ô Pepe, é verdade que sua mãe, Dona Ica, era uma mulher à frente da sua época, era uma visionária? Com certeza, com certeza. Com certeza. Além disso, tinha uma pessoa de uma capacidade, de uma capacidade de liderança enorme. Fantástica. Ela conseguiu, dizem Ela que conseguia. ela recebeu muitas autoridades políticas na casa dela, né? Não, as autoridades políticas eram constantes. Eram constantes, Quem tanto na constantes, época? constantes. Cita aí algumas. Todos os governadores. Quem? Vamos dizer, João Agripino, Hernando Sátrio, Ivan Bichara, que ele não ia muito lá em casa para a gente ir, porque era nosso parente, né? Era nosso parente. E Hernando Sátrio. Antônio Mariz e Marcondes Gadelho sempre nos visitavam, sempre nos visitavam. Você acha que a sociedade da época conseguia engolir Dona Ica? Olha, é o seguinte, Cajazeiras, quando minha mãe chegou aqui, certo, com as capacitações que ela fez lá pelo Rio de Janeiro, certo, com as ideias cariocas, porque ela terminou o 2º grau no Rio de Janeiro, terminou o ginásio, não, o científico. Científico. Né? Então, houveram duas coisas muito trágicas, que foi a morte do pai, em 1946, e a morte do irmão, em 1952, Péricles. A morte de Adriano, em 1946, num desastre aí perto de Pombal, e a morte de Péricles, em 1952, num carnaval. Certo? Então, ela ficou, assim, o que é que ela me dizia? Me dizia que ela ia quase todo dia para o cemitério e via a mão, via como se fosse uma pessoa levando ela, certo? Então, e ela fazia medicina na Universidade Fluminense, que era em Niterói. Então, eles moravam em Madureira, onde Péricles tinha uma fábrica. Uhum. Péricles vinha para cá, passava a safra de algodão aqui, né? Eles tinham um descalçamento em São João do Rio do Peixe, certo? E passava o resto do ano no Rio de Janeiro, que tinha duas fábricas, uma fábrica de cera e uma fábrica de fósforo. Uhum. Era um fósforo que não riscava na caixa, riscava em qualquer canto, certo? Então ela trouxe toda essa bagagem do Rio para Cajazeiras. Então, ela fazia medicina, ela saía de Madureira, ia para a Central do Brasil, pegava o bonde, atravessava para Niterói. Niterói ela passava o dia estudando, aí voltava, fazia isso, então ela chegava muito de noite. Então ela era uma coisa muito, muito cansativa para ela, certo? Então ela veio passar umas férias aqui e foi o tempo que papai veio, que foi o tempo do regional, papai veio, doutor Valdemar, veio para cá e se conheceram, então ele resolveu se casar, certo? Então, eles resolveram se casar, apesar dos 22 anos e tal. Papai é uma pessoa super inteligente. Então, duas pessoas muito inteligentes. A combinação certa. Certo? Ô Pepe, se comenta muito de um livro que contando a história de Ica Pires. É você que está escrevendo esse livro? Não, é Ílex. Que é isso? É ela. Ela fez. Então é o seguinte, Cajazeiras é uma cidade que é tipo. A gente indo para mitologia, a mitologia greco-romana, certo? Ela engole seus filhos, certo? Minha mãe chegou aqui em 1953, depois de casada, certo? Ela era a coqueluche. Então, depois de 10 anos, ela perdeu a graça. Ela perdeu a novidade, certo? Então, a cidade começou a escantear Ica, certo? Escantear Ica. Certo? Assim, ou ela se sentiu escanteada, não sei exatamente como foi. Uhum.
Isso. Então ela resolveu ir para o Rio de Janeiro e fazer psicanálise. Então ela se submeteu à psicanálise durante 67, 68, 69, 70, até eu acho que 71, certo? Aí, com essa psicanálise, ela já era mudada, ela mudou para enfrentar Cajazeiras novamente, né? Então ela chegou para realmente liderar os processos, certo? Que ela já fazia algum tipo de... Já era uma líder. Aí chegou sem os... Já voltou mais capacitada. Mais capacitada. Estudou com Amir Haddad, o maior diretor de teatro de rua do mundo. Fez mais outros cursos. Eu estava abrindo o baú das coisas de minha mãe e eu vi coisas fantásticas. Além então... Esse livro já existe, foi escrito por ela, é um diário. Foi escrito por ela. Não. É um livro foi, mesmo? foi o seguinte, foi que ela, quando ela voltou, assim que ela voltou, ela foi ser locutora da difusora Rádio Cajazeiras. Certo? Ela conseguiu, nesse tempo lá no Rio, aumentar, conseguiu lá naquele tempo, é preciso a gente dizer e não ser hipócrita, certo? Naquele tempo, no tempo de Ícaro, só se conseguia as coisas com os militares. Certo? Você, na oposição, você não conseguia nada. Certo? Nenhum jornal de oposição sobreviveu aos 21 anos do período militar. Nenhum jornal. Eu não sei, o Correio da Manhã fechou, vários jornais fecharam. O Globo, a Folha e tal, todas elas apoiavam os militares, certo? Então, só se conseguia as coisas com os militares. Então, ela ia lá no Ministério da Guerra e fazia isso, e levava os documentos, e etc. E voltava para aumentar a potência da difusora Rádio Cajazeiras. Aí ela conseguiu? Aí conseguiu para ir de 1 para 10 mil quilowatts. E naquela época já foi a rádio mais potente da Paraíba. Ela fazia um programa de quê, né? Então ela chegou aqui e fez, primeiro foi o consultório sentimental, que era um programa de cartas, ler as cartas e o pessoal perguntar e ela respondia as cartas, certo? E agora Mozart é apesar de ser uma pessoa genial em termos de técnica, em termos de... Era uma pessoa que era muito ditadora, entendeu? Era uma pessoa, era uma personalidade muito forte, certo? Então a pessoa chegava e dizia, olha, fale mal de fulano, certo? Você não pode falar de cicrano e tal, certo? Mas eu não sei exatamente que certo? Então ela se desentendeu com Mozart, certo? Então o que é que ela fez? Ela chegou e foi para a Rádio Alto Piranhas, certo? E o Dom Zacarias, que ele era conservador, mas ele não era um retrógrado, ele era uma pessoa progressista. Tanto que era minha mãe, era Zé Trajano, era Nonato Guedes, depois foi Gutenberg Cardoso. Todo mundo se criou na Rádio Alto Piranhas. Verdade. Certo? Todo mundo se criou na Rádio Alto Piranhas. A Rádio Alto Piranhas, ela era a caixa a caixa de ressonância de Cajazeiras era a Rádio Alto Piranhas. A opinião Você fala opinião livre, que opinião podia livre, falar. você podia falar. Muito assim, como era? Tinha os padres, como é que se diz? Os padres italianos, certo? O pessoal dizia que os padres italianos eram comunistas, não sei o quê e tal e coisa. Aí sempre eles falavam mal do bispo, sempre falavam mal do bispo, sempre falavam mal do bispo, sempre falavam mal do bispo. Então, aí, assim, minha mãe chegou e disse, Dom Zacarias, esses padres italianos vinham falando mal do senhor. O que é que o senhor acha? E Padre Levi,
Não fala? Então deixa eles falarem também. Certo? Era o... Mas vamos correr com o tempo rápido, senão não dá tempo para fazer as outras perguntas. Mas e aí? Ela escreveu um livro. Então, ela chegou, deixou um livro escrito, certo? Deixou um livro escrito. Eu li esse livro completamente. Então, Vai ser publicado esse livro, Pepe? Dentro no mais rápido possível. Eu já terminei de adaptações? De fazer as... Então, o que aconteceu? Ela morreu em 1979. Ela foi para o Rio de Janeiro, né, e teve um acidente e morreu, certo? Então, ela falava mal de muita gente viva. E uma coisa é você falar mal de uma pessoa morta. Ela falava viva. Falava mal de uma pessoa viva, certo? Chegou e... O livro é um desabafo? Que? Também. Ela pegou ela, como locutora, ela pegava o programa de Zé Hilton Alcântara. E Zé Hilton Alcântara era tísico, tinha tuberculose. Certo? Então, ela pegou a tuberculose de Zé Hilton Alcântara. Certo? Então, nesse tempo que ela teve, ficou um pouco afastada e tal, certo? Ela fez esse livro, terminou esse livro. Certo? Então, eu fui uma das poucas pessoas que eu li esse livro. Eu disse, mamãe, a senhora está falando mal de determinadas pessoas, todas elas vivas. Disse, não, tem que ser publicado assim. Vai ser publicado desse jeito. Então, certo? ele já está concluído, só falta agora publicar. Então, o que é que aconteceu? Quando teve o acidente que ela morreu, eu estava em João Pessoa. Então, eu voltei para... E ela falava das infidelidades dela em relação a meu pai, que também tinha suas infidelidades. Inclusive, tinha um caso com a atendente do consultório que estava grávida de um filho dele. Inclusive é meu irmão, que é meu irmão de... Mônica Jazeiras. Mora aqui, certo? Então, ela falava das infidelidades. Eu não sei se eram verdade ou não, essas infidelidades dela, certo? Mas ela falava disso. Então, eu voltei para cá, para Cajazeiras, para pegar esse livro completo, né? Então, quando eu cheguei, minha mãe tinha 2 secretárias. A secretária que tratava desse livro chama-se Leonor. Aí eu passei a noite todinha para pegar o livro, né? Passei a noite todinha viajando, de João Pessoa para cá. Eu estava em João Pessoa trocando a carteira de habilitação. Eu voltei de João Pessoa, na carreira mesmo, para pegar o livro. Então, quando eu cheguei, eu amanheci aqui em Cajazeiras. Quando eu cheguei, já tinha um pessoal, eu disse, Leonor, cadê o livro? Sim, entreguei para seu pai. Vai ser censurado. Então, papai pegou essa parte pegou essa parte, sumiu. Então, pegaram outras... E a gente tentou publicar esse livro há muito tempo, na gráfica da... Seu pai arrancou as partes mais comprometedoras, foi isso? Foi. E não teve como recuperar depois? Não, perdemos. Mas você lembra de muita coisa? Eu lembro e refez? Eu não refiz, não. Tá doido? Eu não vou psicografar Dona Rita. Sou doido. Eu vou apenas explicar mais ou menos no livro. Quer dizer que o livro não vai ter nenhuma censura? Esse que vai ser lançado? Não, esse não. Aí não vai ter não vai ter nenhum capítulo escrito por mim, entendeu? Não vai ter nenhum capítulo escrito, vão ser as partes escritas por ela que a gente conseguiu recuperar. Então a gente mandou para João Pessoa o resto, o que pôde ser, para ser publicado lá. Que era para a Lari Corrêa Neto fazer essa publicação, certo? Mas eu sei que esses livros se perderam. Esses papéis se perderam. E os originais aqui, numa das mudanças que se fez aqui, também se perderam, certo? Mas tem um amigo nosso, um amigo meu de infância, juventude, adolescência até hoje, chamado Carlos Alberto Assis Montenegro, Beto Montenegro, certo? Que ele tinha um cara que era...
é louco por guardar as coisas. Então ele pegou esse livro que ia para ser publicado na gráfica da UFPB, ele pirou as xerox. E guardou. E guardou. Então, agora, eu cheguei e teve um amigo nosso, Raimundo Júnior, disse: Raimundo, vá lá na casa de Beto e consiga o que você puder do livro de mamãe. Ele disse: eu tenho algumas xerox. Eu tenho algumas xerox do livro de mamãe. Então, a gente conseguiu mais ou menos umas 30 páginas, mais ou menos, certo? Mas isso aí não dava um livro. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma introdução minha, uma apresentação minha, fiz uma apresentação de minha irmã, de Jane, certo? Fiz uma parte de Constantino Cartacho, que era quem declamava com ela, eu declamava com ela, certo? E fiz outra de Marden Braga, que foi colega dela do colegial, lá no Rio de Janeiro. A previsão de ser lançada é quando? Esse ano, próximo ano? Eu quero lançar esse ano. Muito bem, vem lançar aqui. Eu Com faço certeza. um programa especial aqui. Com certeza. Teve um filme, nós temos 5 minutinhos. Tem um filme também com o Igor que ficou inacabado, é isso? Não, foi o seguinte, tem um filme com ela, que era o Biratã, Marco Luiz e tal, que ela fazia parte. Mas se perdeu muita coisa. Parece que só ficaram, parece que 5 minutos desse filme. Você tem esse material? Não, quem tem é o Biratã. O Biratã? Certo? E pronto. Então, cheguei e eu ia colocar algumas crônicas, certo? Mas o que a gente fez? Mais alguns atores que vão aparecer, algumas entrevistas de autores, Thelma Cartacho, que era uma das maiores amigas de mamãe, certo? E essas partes já deu o livro. E as fotos já deu o livro.